Olá, boa tarde a todos e todos que nos acompanham aqui do Brasil. Boa noite para os que nos acompanham desde a França. Cumprimentamos os integrantes dessa mesa e também todo esse público participante, né? Estamos começando mais uma atividade do ciclo de palestras Cidadanias Híbridas no Mundo Pós-Pandemia, que é uma realização da Aliança Francesa de Belo Horizonte e da Associação Internet Sem Fronteiras, Brasil. Faz parte da programação do Novembro Digital, festival internacional promovido pelo Instituto Francês e pela Rede Cultural Francesa. Vamos iniciar agora, daqui a alguns minutos, a discussão da mesa Espaços da Escola, Direitos, Liberdade de Expressão e Didáticas Tecnológicas. Iniciaremos com as exposições dos convidados para a mesa e teremos em seguida um espaço para que os participantes possam trazer perguntas que serão direcionadas aos convidados. Bom, e com o objetivo de contextualizar, de introduzir a fala dos convidados dessa mesa, eu vou trazer aqui algumas informações e dados sobre educação no Brasil nos últimos 2 anos, foram anos difíceis, anos da pandemia. Meu nome é Fabrício Lacerda, eu sou professor, que trabalho na rede estadual pública em Belo Horizonte, e aí, durante esse período de 2 anos, a gente teve uma série de coisas acontecendo por aqui, Acho que dar uma situada é super importante. Relembrar para quem está por aqui, e dar uma situada aí para que a gente possa caminhar com um entendimento mais claro. Então, vamos lá. No dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, declarou o Covid-19 como uma pandemia. Isso todos nós acompanhamos, Ainda em março desse ano, de 2020, a maioria das escolas no Brasil foram fechadas para evitar o avanço da contaminação. Daí em diante, em muitos estados e municípios, escolas públicas e privadas do país, foram adotadas medidas para implementar alguma forma de ensino remoto. A gente teve no país uma diversidade relativamente grande de iniciativas e o INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira, realizou no final de 2020, início de 2021, uma consulta, uma pesquisa, intitulada Resposta Educacional à Pandemia de Covid-19 no Brasil, cujo objetivo era tentar trazer algumas informações e tentar entender um pouco melhor como é que foi se desenvolvendo, como é que foram se desenvolvendo as estratégias para lidar com esse grande problema da pandemia no Brasil. E aí essa pesquisa foi, como eu disse, realizada ali no início de 2021, entre fevereiro e maio, e divulgada em julho desse ano. Eu queria trazer alguns dados que foram apresentados por essa pesquisa e que ajudam a gente a entender um pouquinho esse cenário da educação nesse contexto de 2020 e 2021. Então, segundo a pesquisa do INEP, 99,3%, ou seja, boa parte das escolas, quase a totalidade, suspenderam as atividades presenciais. E a média no país, em 2020, foi de 279 dias de suspensão de atividades presenciais, considerando escolas públicas e privadas. A comunicação direta entre aluno e professor, através de e-mail, telefone, redes sociais, aplicativos de mensagens, foi a estratégia mais adotada para manter o contato e oferecer apoio tecnológico junto aos estudantes. Quando a gente vai falar, então, das estratégias e ferramentas para o desenvolvimento das atividades de ensino-aprendizagem, a disponibilização de materiais impressos para retirada na escola aparece como uma das medidas mais utilizadas. Claro que em conjunto com outras estratégias, como a realização de aulas síncronas, a disponibilização de materiais na internet, no formato de podcast, de vídeos, e de atendimento virtual ou presencial, escalonado aos alunos. Então, todos esses são dados da pesquisa que foi apresentada pelo INEP em julho deste ano. Bom, e aí, traçado esse panorama, tendo trazido aí bem brevemente alguns dados, algumas informações que ajudam a gente a entender o contexto da pandemia e da educação dentro desse contexto da pandemia no Brasil, a gente vai, então, iniciar, de fato, o nosso debate, e a gente inicia ouvindo a pesquisadora Laís Kurtz. Ela vai falar com a gente, vai abordar as propostas legislativas de inclusão digital para a educação frente às demandas de ensino à distância, desencadeadas pela pandemia de Covid-19.
A Laís, ela é pesquisadora e coordenadora de pesquisa no Instituto de Referência em Internet e Sociedade, o IRIS. Ela é doutoranda em Direito na UFMG, mestra em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, advogada, bacharela em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria e pesquisadora em temas da sociedade informacional sob a perspectiva do direito desde o ano de 2010. Oi, Laís, tudo bem? Seja bem-vinda, a palavra é sua. Oi, boa tarde, tudo bem? Bom, eu queria primeiro agradecer pelo convite feito a mim pela Jaqueline, da Internet Sem Fronteiras. Eu queria dizer que é uma felicidade estar aqui dividindo esse painel com vocês e com as demais integrantes. É, eu queria começar, então, fazendo uma contextualização da minha fala, que é muito permeada por uma pesquisa que nós fizemos no IRIS, dentro do projeto sobre inclusão digital. No IRIS, nós fazemos pesquisas sobre diversos temas relacionados a direitos dos usuários de internet e como a internet se relaciona com diversas questões da sociedade. E um dos projetos que nós viemos desenvolvendo há algum tempo já é o projeto sobre inclusão digital, que é um tema muito caro para nós. Ele começou com o desenvolvimento de um glossário sobre inclusão digital, que foi lançado já tem algum tempinho. Depois foi lançado um estudo sobre as políticas públicas de inclusão digital no Brasil, para tentar mapear a nossa realidade brasileira de políticas que são promovidas já tem algum tempo e como elas vêm funcionando. E depois de tudo isso, nesse último estudo que nós fizemos, que deu um certo encerramento a esse projeto temporariamente, nossa ideia foi mapear a situação perante a pandemia, porque nós começamos a estruturar esse último estudo, a pandemia estava acontecendo, e nós percebemos que o tema mais importante, mais em foco de todas as propostas de políticas públicas de inclusão digital que faria sentido estudarmos era a educação. Isso porque ela se relacionava aos primeiros esforços em relação a tomar alguma medida. As políticas que foram implementadas de distanciamento afetaram muito todas as áreas da educação, porque tudo foi interrompido. Em grande medida, muitos lugares não estavam preparados, a maioria dos professores dos estabelecimentos de ensino não contavam com ter que migrar repentinamente para esse formato. Então, a inclusão digital se tornou um tema muito importante dentro dessa esfera. Durante a pandemia, surgiu uma urgência e surgiram diversos novos entraves para a inclusão digital dentro da educação, que se agregam a uma série de entraves que já existiam antes da pandemia. Isso foi uma das questões que a gente conseguiu pontuar dentro desse estudo sobre as políticas que já existiam antes da pandemia. Elas já eram premiadas por uma certa descontinuidade dentro do campo da educação, então existem diversos programas do governo, principalmente nós mapeamos do governo federal, que tentavam dar conta de algumas questões. Começa por um contato dos alunos com a internet dentro dos estabelecimentos de ensino, lá em 97, com o PRONINF, e vai avançando sempre nessa concepção de que a inclusão digital na educação ela funciona como uma forma de conceder acesso à internet para as pessoas e ensiná-las a usar a internet de alguma maneira, mas muito sob esse viés material e com várias políticas que elas vão sendo interrompidas ao longo do tempo. Então, diversas políticas que não dão necessariamente continuidade uma outra vinham sendo aplicadas, e diante desse contexto, nós nos perguntamos se frente a todos esses desafios e essa necessidade que a pandemia trouxe mais urgente de ter políticas mais coordenadas, se haveria alguma proposta que teria sido feita e como estava sendo pensado isso dentro do governo. E pensando que as políticas elas carecem muito de abordagens mais contínuas, nós fomos olhar para o legislativo e o que ele estava discutindo, propondo e fomentando em torno dessas políticas. Porque, apesar disso, dessas descontinuidades, a gente reconhece que as políticas de inclusão digital na educação são muito importantes, tanto para o acesso a direitos das pessoas, porque a educação é onde você forma cidadãos, então como o acesso à internet ele é hoje em dia uma forma de acessar diversos outros direitos, a inclusão digital na educação se torna uma forma de inclusão para a cidadania. Então, nós fomos olhar e uma das primeiras dificuldades que nós nos deparamos, relatando um pouquinho assim a realidade do estudo, porque eu acho que isso ajuda a compreender como as coisas estão estruturadas aqui no Brasil, a primeira dificuldade foi encontrar dados sobre quais eram as políticas e como elas estavam funcionando dentro do MEC,
e dentro da Secretaria de Informação ao Cidadão do MEC, do Serviço de Informação ao Cidadão, nós não obtivemos dados sobre quais os programas que estavam em prática na época da pandemia e como eles estavam funcionando para dar apoio às instituições de ensino do Brasil em relação a essa questão específica da inclusão digital. Nós tínhamos o conhecimento, por exemplo, do programa Educação Conectada, que é um programa muito importante, que o governo menciona como um dos seus principais programas em âmbito federal de apoio a diversas escolas, e os dados que nós tínhamos eram muito dispersos e pulverizados. Os dados que são disponibilizados são por escola, ou então uma verba global que foi destinada. Não existe muito um acompanhamento mais material disponível, pelo menos nesses canais informacionais tradicionais do governo. Essa pesquisa nós realizamos no final do ano de 2020 e no primeiro semestre do ano de 2021. Então, nós fomos para as propostas do legislativo em si, sobre esse assunto da inclusão digital na educação, para verificar o que estava sendo proposto nesse período de pandemia, frente a toda essa necessidade de ter escolas conectadas, alunos conectados, com muitas pessoas sem acesso à internet no Brasil ainda, com diversas escolas sem equipamentos adequados, sem capacitação de pessoal adequada para promover aulas à distância, não presenciais, de uma forma a usar todos esses recursos para formar, de fato, as pessoas. Nós nos deparamos, então, com alguns quantitativos aqui que eu vou mencionar, que foram, ao todo, 65 atos legislativos sobre inclusão digital na educação, propostos durante esse período de 2020, primeiro semestre de 2021, que nós conseguimos filtrar na nossa pesquisa. Então, entre janeiro e julho, nós procuramos tudo que estava proposto dentro do Poder Legislativo do Brasil sobre esse assunto. E desses 65 atos do Legislativo, 51 diziam respeito a acesso às tecnologias da informação e comunicação para os alunos. Então, o grande foco, o maior problema abordado pela maior parte das propostas era o acesso material à internet. Então, a gente já denota uma superficialidade dessas propostas. Elas não buscam também definir, na maior parte dos projetos, o que seria inclusão digital. Muitos nem mencionam esse termo, embora estejam diretamente relacionados com essa pauta. Enquanto isso, 51 dizem respeito ao acesso à internet pelos alunos, acesso às tecnologias mais amplamente, e 9 falavam sobre o letramento e alfabetização digital desses alunos. Então, um enfoque muito grande nesse acesso material, enquanto que a capacitação e uma preocupação com a forma como esse acesso vai se dar, a forma como isso vai ser aproveitado para o acesso a todos os outros direitos, para uma aprendizagem significativa, que hoje em dia depende muito de uma capacitação específica, era uma preocupação muito secundária nas propostas que nós localizamos. E, enquanto isso, um outro polo dessa relação de ensino-aprendizagem, que eram os professores, nós só localizamos 29 propostas legislativas que diziam respeito a acesso a tecnologias da informação e comunicação pelos professores. E a capacitação, letramento digital e alfabetização, apenas 6 propostas tratavam disso. Então, um grande enfoque nos alunos e no acesso deles, sem uma preocupação tão presente em relação aos professores. Outro dado interessante é que nós dividimos esses projetos entre 4 categorias. A categoria acesso a direitos, ou seja, propostas legislativas buscando tornar a inclusão digital, o acesso à internet um direito. Nós encontramos 3 nesse sentido. Propostas voltadas para concessões para que o ensino possa ser realizado de forma não presencial. Existiram 5 propostas legislativas, enquanto que a capacitação para o uso dessas tecnologias só estava presente em 6, e as propostas de cunho econômico, ou seja, para compra de equipamentos, para fornecimento de acesso à internet gratuito ou com custo reduzido, incentivos fiscais, e tudo isso que diz respeito a incentivos econômicos para o acesso à internet, estava presente em 51 das 65 propostas legislativas. Então, existe um contraste muito grande entre as preocupações com capacitação e as preocupações com acesso mais material, o acesso inicial, assim. E o outro ponto que chama muita atenção é que 10 propostas legislativas dessas eram propostas que previam usar o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação, o FUST. Isso também foi um tema muito presente durante todo esse período da pandemia, porque existiu apenas uma dessas propostas que nós acompanhamos que ela foi efetivamente aprovada
pelo Legislativo no período pandêmico, que foi o projeto de lei 3.477, que virou uma lei ordinária. A lei ordinária, só vou pegar aqui o número dela, a lei ordinária 14.172. O trâmite dessa lei teve vários entraves, porque ele demorou a ser aprovado no Legislativo, ele previa inicialmente destinar verbas desse fundo, o FUST, para acesso à internet por alunos de todas as escolas do Brasil. Depois ele foi redelineado para adequar a verba para alunos do Cadastro Único e comunidades quilombolas, com enfoque social, e também para priorizar o ensino médio, pensando provavelmente também nesse redução de orçamento. E houve todo um entrave porque existia uma disputa em torno do uso do FUST para esses fins de inclusão digital ou não, porque ele é um fundo historicamente que está sendo disputado para diversas finalidades e ele poucas vezes foi usado dentro da nossa história. Então, esse foi um projeto que tramitou, e quando ele finalmente foi aprovado pelo Legislativo, depois de muito diálogo e muita pressão da sociedade civil para que ele fosse aprovado, porque ele era a medida mais em voga para dar conta de alguns entraves dentro da educação durante a pandemia, que precisava dessas iniciativas de inclusão digital, vem um veto presidencial em relação a esse uso do FUST para isso, então a lei fica sem vigência, e em seguida vem uma derrubada do veto pelo Legislativo, por quase unanimidade, e depois vem uma medida provisória do Poder Executivo para que o prazo de uso desse fundo e também a forma como ele vai ser distribuído seja definida pelo Executivo e não da forma como o Legislativo aprovou na legislação. Então, isso demonstra que existe uma descoordenação entre os órgãos, entre os entes dos poderes da esfera federal, ou seja, o executivo, o legislativo, não estão agindo de uma forma coordenada para lidar com essa questão da inclusão digital na educação. Esse ainda é um tema que envolve muitas disputas, porque o executivo e o legislativo não concordam sobre qual é a melhor forma de conceber a inclusão digital na educação, para que ela deve servir, que objetivos que ela busca dentro das instituições de ensino, que objetivos devem ser buscados pelas políticas públicas, se deve ser pensado uma inclusão digital mais coordenada em esfera federal, se deve ser feita alguma política de maior de acesso, e também muito pouco é discutido sobre a capacitação, que ainda é um ponto muito fraco. Então, existe uma visão muito superficial, descontínua, porque existem políticas pensando na capacitação, mas elas raramente são continuadas, e muito descoordenada, porque não existe um acordo sobre o que deveria estar sendo feito em relação à inclusão digital na educação. Esse é um retrato que a gente conseguiu tirar de todas essas iniciativas, todas as outras propostas legislativas que nós mapeamos até o momento da publicação da pesquisa, em setembro desse ano, não tinham ainda avançado. Então, a única que avançou foi essa, e ela ficou sem vigência e sem eficácia. E agora foi aprovada, inclusive essa semana, uma outra medida provisória buscando internet móvel para alunos do Cadastro Único, tentando de alguma forma fazer com que aconteça alguma medida nesse sentido, já depois de quase 2 anos de pandemia e de vários entraves para que alunos consigam acessar o conteúdo das aulas, para que os professores consigam, de alguma maneira, conduzir as atividades, que as instituições de ensino continuem funcionando com apoio de tecnologias. Então, a nossa conclusão foi que é necessário ainda muito estudo sobre essas disputas que existem dentro da inclusão digital na educação, e é necessário uma maior coordenação para que as coisas efetivamente operem. No cenário atual, não existe muita sintonia entre o governo, entre as esferas do governo e entre os poderes que estão lidando com essas políticas. Eu fico à disposição para o debate depois, para fazer uma breve explanação dos nossos resultados de pesquisa, um pouquinho das quantidades. Existem ali mais detalhes sobre os projetos que nós mapeamos, caso alguém tenha interesse. Eu estou à disposição aqui para conversar também. Excelente, Laís, muito esclarecedora a sua fala, né? Traz aí informações concretas a respeito dessa perspectiva da inclusão digital como um direito e das ações legislativas e do governo, né, da parte do executivo, para que isso caminhe.
Eu sou professor, eu estou lá na escola, na ponta, e a gente sabe, né, que as coisas que você está trazendo, elas fazem muito sentido, especialmente quando a gente olha, né, no micro, mas conseguir observar, né, através de uma perspectiva de pesquisa é absurdamente esclarecedor. Muito obrigado pela sua fala, pelas suas contribuições. E a gente volta a conversar mais uma vez aí num segundo momento do debate. Pessoal, então, nós estávamos com a nossa programação prevista, a participação agora da fala da professora Regina Helena, mas, infelizmente, a professora teve um problema de saúde e não vai poder participar aqui da nossa mesa. A gente pede desculpas aos participantes e quem está nos assistindo pelo imprevisto, e a gente deseja aí melhoras para a professora Helena. Eu fui bolsista da professora Lena no ano de 2005, no Centro Cultural da UFMG. Era uma pessoa muito próxima, com a qual eu trabalhei por alguns anos e que voltei a me aproximar recentemente. Trabalhamos juntos num projeto lá no começo, em 2005, chamado Rede de Inclusão e Letramento Digital. E desde este período, desde aquele momento, 2005, pouco antes até, né, a Lena já tratava, já abordava esse tema do letramento digital como objeto de pesquisa e como fruto de trabalho, né? E aí, de lá para cá, eu tenho acompanhado um pouco desse trabalho e algumas discussões que ela faz, e em função da ausência da Lena, da impossibilidade dela estar presente, eu separei aqui alguns elementos, assim, muito breves, muito pontuais, de algumas ideias que ela vem apresentando ao longo desse tema, para que a gente possa também aqui acrescentar ao nosso debate e não perder de todo, né, necessariamente, essa discussão. Muito em consonância com o que a Laís acabou de trazer, a Lena vem trazendo aí essa perspectiva de preocupação com as imensas desigualdades de acesso aos dispositivos e conexões aí, mas, assim, também, como a Laís colocou, ela vai trazer um olhar mais voltado para o que se refere ao chamado letramento digital. Então, a Laís traz aí uma perspectiva de poucas iniciativas para pensar em formação de professores e formação de estudantes para lidar com esse período de pandemia, e esse é um tema que está muito presente na fala da Lena. E dentro dessa discussão, ela vem chamando atenção para a necessidade de desenvolvimento também na escola, eu digo também na escola porque ela vai falar, né, de outros espaços de exercício da condição social e da cidadania. Ela vai, então, chamando atenção para a necessidade de desenvolvimento de habilidades e competências digitais para que o processo educativo verdadeiramente se beneficie dessas oportunidades que o digital oferece. E aí, durante essa pandemia, de forma muito clara, né, essa problemática aí, né, da dificuldade de acesso ao letramento digital, ela se escancara e traz aí à tona uma série de desigualdades, que a Lena costuma chamar de desigualdades digitais e também de fosso cognitivo. Dentre essas habilidades que a professora Helena costuma trazer aí como habilidades importantes para lidar com esse universo digital, eu destaquei aqui de uma das falas que ela fez há pouco tempo, algumas dessas habilidades. Então, ela vai falar que, além de acesso aos meios digitais, a partir de equipamentos e de conexão, é preciso que os sujeitos que estejam ali envolvidos com esse processo sejam capazes, né, dominem, consigam desenvolver as seguintes habilidades. Uma, que ela vai mencionar, habilidade operacional e formal, que é a habilidade que está relacionada ao uso dos equipamentos, programas, então saber ligar o celular, desligar, ligar o computador, usar os aplicativos, né, o que uma câmera faz, o que um outro dispositivo é capaz de fazer. Então, essa habilidade operacional e formal é uma habilidade que é trazida aí pela Lena como uma habilidade para desenvolvimento do que tem sido chamado de competências digitais ou letramento digital. Ela vai falar de uma capacidade informativa também, que está relacionado aí à habilidade de pesquisar, selecionar, processar informação na internet, então já tem aí um outro nível, né, de interação. Ela vai falar também da habilidade comunicacional, que tem relação com envio, contato, criação de identidades visuais, compreensão sobre como funcionam as diversas plataformas e aplicativos, né? Então, você tem aí uma habilidade que está relacionada ao uso dos dispositivos digitais para que se possa estabelecer processos de comunicação que sejam efetivos e que você consiga, de fato, né, alcançar aquilo que as pessoas que você deseja e da forma que você deseja.
Ela vai falar também de uma habilidade estratégica, que tem a ver com a capacidade de usar o meio digital para atingir um objetivo que você deseja. Então, se eu tenho um objetivo, saber mobilizar ali esses mecanismos e processos no universo digital para alcançar esse objetivo. Esse objetivo pode ser diverso, a gente pode estar falando aqui mais diretamente do espaço da educação, mas também para outras perspectivas, né, de presença do sujeito aí na sociedade. E vai falar também de uma habilidade de criação de conteúdo, que tem a ver com a capacidade de fazer contribuições para a internet com plano, proposta, linguagem, texto e designs específicos. Então, ter essa habilidade desenvolvida significa ser capaz, né, de estar, de dizer, né, de dar a sua opinião, de produzir conteúdo na internet, né, e de forma significativa. Sobre o ensino remoto, a Lena vem dizendo, vem trazendo, aí para finalizar, né, um pouco do que eu separei, essa percepção, e que, né, de alguma maneira está bastante próxima da percepção que eu, como professor, tenho trazido, as aulas, os materiais, as formas de interação que a gente percebeu nos ensinos remotos aí ao longo, né, desse período de 2 anos, eles, de alguma forma, acabam muito mais reproduzindo o que era feito no presencial do que trazendo aí novas lógicas e diálogos que o digital poderia permitir num contexto onde você tivesse um desenvolvimento mais adequado dessas habilidades ou, né, desses conhecimentos que, de alguma forma, são relevantes para que a inclusão digital e o letramento, de fato, ocorram. Bom, como eu disse, essa foi uma fala muito breve, muito rápida, são elementos que, né, eu vejo presentes aí na fala da Lena, e que eu gostaria, então, que fosse acrescentado, que estivessem presentes aí no nosso trabalho. E aí, depois desse momento, nós vamos agora ouvir um pouquinho a professora Alexia Pádua Santos sobre as possibilidades dos saberes e fazeres desenvolvidos na escola, e fortalecerem enquanto núcleo de apropriação crítica das tecnologias digitais e das informações e opiniões que circulam no ciberespaço, por meio da formação operacional, informacional e comunicacional de professores e estudantes. A Alexia, ela é professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais, aqui no Brasil. Ela é docente dos cursos de Pedagogia, modalidade presencial e à distância, na área de Metodologia de Ensino da História, e de Jornalismo, na área de Tecnologias Contemporâneas de Educação e Comunicação. Atualmente, ela atua no programa de pós-graduação em Educação da Universidade Federal de Uberlândia e desenvolve pesquisas nas áreas de ensino, história, cultura digital, tecnologias digitais de comunicação e informação, mídias, diversidade cultural, direitos humanos, materiais didáticos, artefatos culturais e em suas interfaces aí com outros elementos da nossa vida social. Alexia, seja muito bem-vinda, a palavra é sua. Boa tarde, boa noite, boa tarde, né? Depende de onde estamos. Essa é uma característica do espaço e do tempo, né? Aqui, desse ciberespaço. Eu quero começar agradecendo, né, a possibilidade de estar aqui refletindo com vocês, com Fabrício, com Laís, com Ana, né? Pena que a Regina não pôde estar. Sobre algo tão importante, né, que é o uso pedagógico das tecnologias digitais na escola em uma perspectiva democrática e libertadora, né? Estava escrito assim no material, né, de divulgação do evento, e acho que é importantíssimo, né? Quando a gente coloca essa perspectiva democrática e libertadora na proposta da mesa, a gente está já delimitando, né, uma abordagem pedagógica dessas tecnologias e delimitando já um caminho, né, que a gente intenta aí seguir. E aí eu fico muito feliz de estar podendo dialogar sobre esse caminho, né? E aí, né, por conta disso mesmo, eu quero parabenizar essa iniciativa da Associação Internet Sem Fronteiras, da Aliança Francesa, parabenizar, então, a temática geral, né, que pensa cidadanias híbridas no mundo pós-pandemia, e a preocupação em inserir a educação como um dos eixos de reflexão, né, assim como o meio ambiente,
e as questões políticas. Então, assim, muito importante entender, né, essa cidadania híbrida nessas múltiplas dimensões. A minha fala aqui vai dialogar bastante, né, e até se aproximar bastante do que Laís foi apontando e do que o Fabrício sintetizou em relação às pesquisas da professora Regina, né? Então, mas eu quero começar a minha fala lembrando aqui de uma videoaula que, durante esse período pandêmico, eu assisti junto às minhas alunas da pedagogia, a gente faz, e também do mestrado e doutorado, a gente fez durante esse período análise dos materiais didáticos produzidos, né, para esse ensino remoto, e aí a gente assistiu uma videoaula do Programa Municipal de Educação de Jovens e Adultos, aqui de Uberlândia, que circulou, né, que foi veiculada em maio de 2021. Na verdade, ela está aí ainda disponível no canal do YouTube da Prefeitura, para quem quiser ver com mais detalhes. Essa aula, ela tinha o seguinte nome: Um olhar para o passado, o mundo das profissões, passado, presente e futuro. A professora está ali na videoaula, né, encenando uma aula para ensinar a escrita do nome de profissões, e ela está falando de profissões que tendem a ser extintas. E aí ela associa a imagem com a profissão que ela está ensinando ali, a escrita. E uma das profissões que ela vai falar é da profissão das professoras e dos professores. A imagem que ela usa é uma professora escrevendo no quadro negro as letras ABC, e ela afirma: há quem diga que a profissão de professor entrar em extinção é loucura. Pode até parecer mentira, mas não é. As aulas à distância têm se tornado cada vez mais utilizadas. Não são raras as faculdades que fazem uso dessa tecnologia. Com o passar dos anos, os professores tendem a diminuir. Um único professor ensinará alunos do país inteiro, o que gerará menos gastos e maiores lucros às empresas de educação. Então, né, a gente vê aí uma afirmação, em nenhum momento ela colocou essa análise como uma possibilidade, mas ela usou isso como uma afirmação, com a verdade a ser transmitida, né? Com uma concepção extremamente bancária e mercadológica da educação, né? E colocando a tecnologia como substituindo os professores para transmitir conteúdo, que não seja substituindo, né? Mas que seja reduzindo a necessidade do número de professores para transmitir conteúdo, ou seja, com foco apenas em ensinar, sem fazer a relação entre ensinar e aprender, né? Então, assim, em nenhum momento colocou a possibilidade de se ter outras perspectivas pedagógicas, né, para o uso dos recursos tecnológicos na escola. E aí, inexoravelmente, os professores entrariam em extinção porque seriam necessários em menor número, né? Essa é uma visão apocalíptica aí, né, do uso das tecnologias da educação. Muitos professores, professoras, tanto da educação básica quanto do ensino superior, acabam se opondo a essa integração das tecnologias digitais na educação, por conta de pensamentos como esse, né, de afirmações como essa. E, ao lado delas, a gente tem aquelas visões tecnófilas, né, integradas, que falam que usar tecnologia é sinônimo de inovação na escola. Então, se a gente quer inovar a escola, é levar a tecnologia para a escola que resolve tudo, né? Então, assim, são concepções de ensino, né, centrada nos recursos didáticos, né, que às vezes interrelaciona ensino e aprendizagem, às vezes fica só num lado ou outro, né, do processo, e que secundariza a relação entre professores e alunos, desconsiderando que a mediação pedagógica envolve múltiplas dimensões: a abordagem pedagógica, a formação docente, o perfil discente, as condições de trabalho. E, entre essas dimensões, o acesso às tecnologias é um deles, mas não é o único e não é o principal, né, para que a gente possa melhorar a qualidade da educação. E, realmente, assim, eu não vou desenvolver isso aqui, mas eu questiono se melhorar essa qualidade é sinônimo de inovação. Se inovar é sinônimo de melhorar a qualidade, né? Essa é uma outra questão, isso daria uma outra fala.
Bom, e aí, quando eu penso, né, em tecnologia como inovação, com foco na aprendizagem, dentro dessa perspectiva tecnófila, integradora, eu penso muito em todo um discurso, né, em toda uma narrativa, vamos dizer assim, pedagógica que está tendo hoje no Brasil, mas acredito que na Europa também, porque aqui nós lemos autores da América e da Europa que falam sobre a cultura maker na educação, né? Então, uma proposta pedagógica que é como se ensinar tecnologia, como se ensinar a usar a tecnologia resolvesse, como se ensinar a usar a tecnologia para resolver problemas de uma forma criativa, personalizada e ágil, fosse resolver os problemas educacionais. Uma cultura, essa proposta é muito vinculada também a algo que está muito forte, né, nas propostas educacionais, também acho que não só do Brasil, que é a proposta da educação para o empreendedorismo, né, e não para a cidadania. Ou essa confusão entre cidadão e empreendedor, né? Essa ideia, então, de que todo mundo pode dominar a tecnologia, como se ela fosse neutra, como se ela fosse natural, para resolver problemas, e assim seria bem-sucedido, né? Então, foca muito no poder do indivíduo. Se esse não consegue, né, aproveitar esse conhecimento que está sendo compartilhado, essa tecnologia que está muito mais amigável, é um problema dele de não saber aproveitar, né, dessas coisas que estão sendo ofertadas, né? Então, isso é bem próximo do neoliberalismo, silencia as desigualdades sociais, naturaliza as relações capitalistas de trabalho, como se não tivesse outras opções, né? E aí, contrário disso, né, e até em diálogo com a proposta da mesa, eu trago, então, uma proposta que é defendida por pesquisadores da área de educação, que pensam na relação, no uso pedagógico das tecnologias, né? Que dialoga com a ideia de escola para ser libertadora, né? Não uma escola para formar empreendedores via cultura maker, mas uma escola para formar cidadãos, para compreender crítica historicamente o mundo em que vivem, e nele se posicionar socialmente e não apenas individualmente. Quando a gente fala nisso, é inevitável não dialogar, né, com o Paulo Freire. E o que ele argumenta sobre as tecnologias na escola, desde, né, dos anos 90, num dos últimos escritos dele, né, ele falece em 97, esse ano nós estamos comemorando o centenário do Paulo Freire, que é a pedagogia da esperança, né? Na pedagogia da esperança, um reencontro com a pedagogia dos oprimidos, do oprimido, o Freire, né, está escrevendo no momento em que as tecnologias digitais não estão tão entranhadas nas nossas relações como hoje. Nós estamos 30 anos depois dessa escrita, né? Mas ele traz reflexões que são muito válidas para a gente pensar nessa inserção das tecnologias na escola, né? Aqui eu estou pensando na escola porque é a proposta da mesa. Então, o que o Freire escreveu, né, lá em 92. Na perspectiva progressista, naturalmente, a formação técnica é também uma prioridade. Mas, a seu lado, há outra prioridade que não pode ser posta à margem. O operário que está aprendendo, por exemplo, o ofício de torneiro, de mecânico, de pedreiro, de marceneiro, tem o direito e a necessidade de aprendê-lo tão melhor quanto possível, mas tem igualmente o direito de saber a razão de ser do próprio procedimento técnico. Tem o direito de conhecer as origens históricas da tecnologia, assim como de tomá-la como objeto de sua curiosidade e refletir sobre o indiscutível avanço que ela implica, mas também sobre os riscos a que nos expõe. O que me parece fundamental para nós hoje, mecânicos ou físicos, pedagogos ou pedreiros, marceneiros ou biólogos, é a assunção de uma posição crítica, vigilante, indagadora, em face à tecnologia. Nem de um lado demonologizá-la, nem de outro divinizá-la. Bom, então, com essa perspectiva, eu preparei bastante mais coisa, mas eu acho que, pelas minhas contas, que faltam 4 minutos para o meu tempo acabar, e depois a gente pode continuar a conversar. Eu acho que é nessa perspectiva que a gente precisa pensar a inclusão das tecnologias na escola, né? Não como uma ferramenta neutra, né? Mas em nome de inovação, de empreendedorismo,
né? Reduzindo a escola à formação de indivíduos para manter o sistema funcionando, né? Não seria esse o caminho para uma educação libertadora e democrática em tempos de cultura digital, né? Seria importante aí, né, um pouco que parafraseando Freire, ensinar sim a usar essa tecnologia, que seriam aí, né, as competências operacionais que o Fabrício destacou e que eu também destacaria, né? Mas também as competências informacionais e comunicacionais que envolvem, né, compreender histórica, social e criticamente as tecnologias. Enfim, né, um pouco também indo ali pelo lado do que a Laís falou, pensar na inclusão na cultura digital, não apenas como inclusão digital, mas como a inserção crítica e apropriação autônoma nessa cultura digital que envolve aí, né, as tecnologias digitais. Então, é nessa perspectiva que eu iria falar, né? Aí tem dados aqui, né, que mostram como que não dá para pensar essa inserção e apropriação crítica da cultura digital sem pensar primeiramente na inclusão digital, né? Nós temos muitos estudantes aí excluídos, né, do acesso às tecnologias, né? Por isso o FUST é tão importante, né? Precisava aí de sair do lugar, né? Acesso a equipamentos, e mesmo quando tem equipamentos e internet, acesso a conexões de qualidade, né? A pandemia nos proporcionou evidenciar muitos desses dados, que já eram conhecidos, mas não estavam tão evidenciados, né? E pensar, então, na escola, mas além disso, né, além de possibilitar essa inclusão digital, possibilitar também, acho que para além da capacitação, né? Porque a capacitação, às vezes, é muito essa coisa mais de saber usar, mas também a formação, no sentido da escola se tornar um núcleo crítico das tecnologias digitais e dos artefatos culturais que elas possibilitam criar e fazer circular, né? E aí, então, ou seja, desnaturalizar essas tecnologias, né? A escola, ela tem, acho que, esse importante papel de desnaturalizar essas tecnologias. E, para isso, é muito importante que haja uma ação conjunta de todos os seus profissionais e de maneira transversal, né? As diversas áreas de conhecimento. Então, não basta achar que essa formação dos estudantes vai se dar os levando para um laboratório de informática. Isso precisa se dar, né, na construção dos saberes em todas as áreas de conhecimento. E, com certeza, para isso, é preciso pensar na formação de professoras e professores. E aí, para finalizar, eu falaria aqui com mais detalhamento sobre essas formações comunicacional, informacional e operacional, trazendo aí alguns pesquisadores brasileiros que nos ajudam a pensar isso, mas eu vou, depois a gente pode conversar mais sobre isso. Eu vou fechar, eu comecei com uma fala de uma professora, de uma videoaula, e vou fechar com um trecho da música, da canção Anjos Tronchos, que o Caetano Veloso lançou agora, recentemente, né? Que eu acho que é nesse contexto que a gente precisa ser que a escola precisa ser esse núcleo crítico do uso das tecnologias. Ele canta, né? Uns anjos tronchos do Vale do Silício, desses que vivem no escuro em plena luz, disseram: vai ser virtuoso no vício, das telas dos azuis mais do que azuis. Agora a minha história é um denso algoritmo, que vem de venda a vendedores reais. Neurônios meus ganharam um novo ritmo, e mais, e mais, e mais, e mais. Anjos, jami ou bi ou trilionários, comandam só seus bi-trilhões. E nós, quando não somos otários, ouvimos outras canções. Um poste vil poderá matar. Que é que pode ser salvação? Que nuvem, se nem espaço há, nem tempo, nem sim, nem não. Sim, nem não. Mas há poemas como jamais, ou como algum poeta sonhou, nos tempos em que havia tempos atrás. Então, eu acho que é essa a nossa função de professores, professoras, em diálogo com os nossos estudantes,
para pensar o uso crítico, né, das tecnologias digitais. Não, nós temos muita importância nisso, né? Então, nós não, ao invés da gente estar entrando em extinção por causa dessas tecnologias, a gente se torna cada vez mais importante para existir e resistir. É isso. Muito importante essa fala, Alexia. Obrigado demais pela contribuição. É uma fala que eu, como professor de educação básica, me sinto absolutamente tocado e atingido, e tenho certeza que todos que estão nos acompanhando aqui também, né, assim que se sentem quando ouvem falar de uma educação de fato transformadora, onde o sujeito se apropria, né, de vários, diversos elementos ali do processo e dá conta de, a partir da manipulação deles, transformar a sua realidade e pensar numa educação que, de fato, seja cidadã, de fato, seja uma educação como um direito. Então, gosto muito e acho muito importante, assim, essa contribuição que você traz para esse debate, para essa conversa, e voltaremos a falar sobre esse assunto e sobre outros que foram abordados aqui num segundo momento. Avançando, então, aqui na nossa programação, agora a gente está no momento de ouvir a fala da Ana Angeli, e ela vai falar um pouco sobre a política do Ministério da Educação francês sobre os programas de educação digital e os desafios no contexto da aceleração digital na sociedade. A Ana, ela é uma pessoa que vive na França, ela é coordenadora pedagógica da Associação de Integração Polis. Ela é educadora em mediação digital e realiza treinamento para prefeitos e vereadores, e ela também é correspondente da Associação Viles Internet. Entre 2008 e 2020, foi vice-prefeita de Pré-Saint-Gervais, responsável pela educação e assuntos digitais. Nesse período, também atuou como vice-presidente da Rede Francesa de Cidades Educativas. Trabalhou com a Rede Canopé como gerente de projeto do programa Escolas Internet. Oi, Ana, seja bem-vinda. A fala é sua. Bonjour à tous. Bom dia a todos. Boa noite para os franceses. Eu, primeiramente, estou muito feliz de estar aqui com vocês e eu agradeço muito pelo convite. Vocês me ouvem bem? En préambule, je vais... Em preâmbulo, eu gostaria de, antes de tudo, explicar um pouco como que as coisas funcionam na França, porque eu acho que a gente não tem o mesmo funcionamento no sistema educativo. De qualquer forma, a França é um país pequeno comparado com o Brasil. Mas, então, no que diz respeito à educação nacional, é um Estado bastante e mesmo centralizado, regido pelo Ministério da Educação Nacional, e, em seguida, há competências que são dedicadas às coletividades, quer dizer, para as comunas, para as cidades e vilarejos que devem se ocupar do bom funcionamento e da manutenção relativa das escolas para as crianças de 3 a 11 anos, e depois vocês têm o departamento para os colégios entre 11 e 15 anos, e depois o ensino médio para as regiões. A educação nacional dividiu também por academia, então tem territórios que dependem, uma academia ligada ao Ministério, que vai se desempregar em todo o território da França e além-mar, e a política educativa do Estado. As coisas que são propostas aqui essa noite são exatamente descrever bem essa divisão dessas competências e explicar esse sistema educativo francês e a política educativa do Ministério da Educação Nacional. Primeiramente, eu não sou membro da Educação Nacional. Eu vou descrever para vocês, mas o que é importante é entender o que aconteceu durante muitos anos. Evidentemente, como se foi abordado com os interlocutores anteriores dessa noite, foi refletir no que nós vivemos há quase 2 anos e que mostrou tantas dificuldades e desigualdades na escola, na França e no mundo também. Qualquer que seja a situação de escolha, de decisão
com relação à pandemia. Qualquer que seja a possibilidade de escolha de abrir ou de fechar durante um tempo as escolas, de ter e organizar online uma continuidade pedagógica, e não foi a mesma coisa em todos os países, qualquer que seja ele, mas esse período extremo, ele mostrou para aqueles que acompanhavam, e principalmente para os representantes públicos que eu representei em diferentes associações que vocês já citaram e com os quais eu já participo ainda, com muitos debates e conselhos, esse período de pandemia, ele revelou muita desigualdade quanto ao acesso a uma conexão correta, o acesso a práticas que de repente são violentamente com o fechamento das escolas em 16 de março em 2020 durante 2 meses, o acesso ao material, mas também o acesso, sobretudo, a competências. O problema de acesso os primeiros têm a ver com os alunos, com as famílias, mas também com os professores. E a partir desse momento a gente pôde ver que esse período nos mostrou coisas que a gente já tinha alertado. Quando eu fui eleita, eu fui representante em uma cidade da região de Seine-Saint-Denis, que é um território muito pobre e um dos mais jovens departamentos da França, bem perto de Paris. E quando a gente está no local, a gente leva em consideração, a gente estuda, a gente age para tentar enfrentar essas desigualdades. Era alguma coisa que eu e nossos colegas já tínhamos revelado e escrito durante muitos debates com diferentes ministros da Educação Nacional. Então, a questão do digital e do desenvolvimento do digital na escola é uma questão de responder a essas desigualdades e aos desafios educativos, aos desafios de sucesso escolar, mas eu acho que eu e meus colegas representantes, a gente prefere falar de sucesso educativo e também desafios societários. A questão da pandemia, a gente vai voltar nisso. Todos os estudos que permitiram, vocês mostraram aqui, alguns estudos no Brasil, muitos estudos universitários que se debruçaram sobre os comportamentos, as avaliações dos usos à distância, mas também, e sobretudo, a questão das desigualdades é aquela de mostrar que durante a história desses últimos 20 anos, vários projetos tinham sido propostos por muitos governos, projetos digitais, mas que a situação francesa acabou gerando que não tivesse um plano nacional de emprego ao mesmo tempo de material em todas as escolas e todos os colégios e todos os ensinos médios. É por isso que eu descrevi para vocês como que funciona na França, porque a competência de um equipamento em uma escola inclui muitas atividades. Então, de acordo com o orçamento e as prioridades políticas, de acordo com as prioridades financeiras e orçamentárias, tinha escolas que podiam estar equipadas ou pelo menos há 12, 15 anos equipadas e outras não, que não tinham. Não é uma questão só de tamanho, porque quanto mais a gente está em uma cidade maior, a gente tem uma maior diversidade nos bairros dessa cidade e mais a gente tem estabelecimentos de ensino. Então, uma cidade que tem mais de 500 escolas, ela tem o mesmo problema que, às vezes, que uma pequena cidade que tem menos escolas para equipar. As desigualdades, elas são territoriais e elas são em função, por um lado, onde você tem a conexão, até onde uma boa conexão chega até as escolas e como que a gente vai se apoderar dessa questão da igualdade na escola. Porque existe um programa nacional, mas para o digital não é a mesma coisa. Então, vários projetos se debruçaram antes dos anos 2000. A gente pode até dizer que teve um projeto que decidiu realmente atrelar de forma mais eficaz, que foi a partir de 2000, 2012, 2013,
que fez entrar o digital na escola. E fazer essa entrada permitiu de se estabelecer boas perguntas e avançar, que primeiro era necessário o uso antes do material e a formação dos professores. Então, o que é muito importante é que, a partir desses anos, a gente realmente colocou o acento na formação, a gente relevou a formação dos professores, mesmo que tivesse formações em plataformas online através das filiais da Educação Nacional, Canopé, por exemplo, mas a gente sabe que a jornada dos professores, a semana dos professores é muito densa e essa formação presencial, ela era muito restrita e depois ir em uma plataforma online, o professor, ele também tem vontade de cuidar dos seus filhos e descansar, ele tem muita coisa para corrigir. Então, a pandemia, ela mostrou que mais de um grande terço dos professores, e mesmo mais de acordo com o território, eles não tinham nenhuma ideia de como trabalhar hibridamente com a formação e educação digital, através de telas. Foram os estudantes que mostravam como é que isso funcionava e, sobretudo, a gente pôde ver que muitos professores estavam ainda eh, eh, a fazer pedido às escolas em papel, em pedaço de papel, para permitir à classe que continuasse o programa pedagógico. Eu falo de escolas, mas eu falo também dos colégios, dos pré-adolescentes, que também conheceram durante essa pandemia um problema de conexão que eles já tinham. Então, existe uma plataforma que foi desenvolvida há mais de 10 anos, mais ou menos, a plataforma para os colégios de ensino médio, financiada pelas coletividades locais, municipalidades, onde existe essa troca online possível, essa pedagogia de acompanhamento e recursos, mas que mostraram antes da pandemia que era subutilizada, não somente pelos professores, mas pelos alunos e pelas famílias também. Tudo isso aumentou muito e é claro que os dados e os estudos universitários, como vocês diziam, permitiram ver que existe uma conexão muito grande. Todo mundo tinha uma senha, os professores também tinham acesso à plataforma. Mas isso explodiu de uma hora para outra, desde o primeiro confinamento, e quando eu digo explodir, é realmente explodir. Foi um bug monumental, porque as pessoas se conectavam ao mesmo tempo e a coisa não funcionava. Então, a gente se encontrou, nesse caso, também com problemas técnicos que foram consertados, mas houve grande dificuldade também para trabalhar. O que apareceu no retorno também desse período terrível, ele mostrou grandes dificuldades, mas ele permitiu também avançar um pouco. Com um plano de relançamento decidido pelo governo atual, permitiu avançar mais rápido e andar mais depressa e de resolver esses problemas de conexão e também de formação e de meios empregados de acesso ao recurso. O recurso, por exemplo, como havia muita dificuldade de conexão, os recursos elas se deslocavam para a televisão. Então, houve um grande projeto de continuidade pedagógica através do que havia nos recursos online, utilizando programas de televisão, mas com o mesmo suporte. As pessoas que se tornaram apresentadores, professores que eram convidados, houve todo um dia inteiro com Omni, com acessos facilitados através da televisão, para a questão da continuidade pedagógica. O que aconteceu também, o que é importante nos desafios digitais, foi essa preocupação, claro, com o digital. O digital não vai resolver tudo. A escola e o digital é o que a senhora falava antes de mim sobre a inovação. A inovação não é a técnica. A inovação é a pedagogia, é a benevolência, a interação, o trabalho de grupo, como dizer, é a política de como
testar e não estar sempre baseados em notas, preocupações com relação ao fracasso escolar e o digital, então, não é um meio, ele tem um interesse porque ele permitiu, com a parte lúdica, tranquilizar e apaziguar o erro, a margem de erro, o recomeço, poder se corrigir. O que é importante também é que a questão da cidadania, a questão da benevolência, da atenção e a questão que apareceu muito forte nos últimos anos, o acesso às redes sociais pelos mais jovens. A gente sabe que uma criança entre 9 e 11 anos, ele tem cada vez mais frequentemente, foi uma explosão ainda maior depois da pandemia, ele tem um smartphone nas mãos e ele está conectado. E na escola, o professor, no programa, ele nem sempre tem tempo de resolver esse problema. Então, a gente faz sempre na educação digital, um pouco no final, o tratamento dos conflitos entre os estudantes no colégio também, e existe essa atenção particular para a questão do cyberassédio, a questão do risco da internet, mesmo que seja preciso aproximar os jovens, mesmo com risco, os adultos também fazem muita bobagem na internet, e os professores são adultos também, e os professores também vão para as redes sociais. Foi muito complicado e ainda é muito complicado para chegar a poder relatar essas coisas. E nesses últimos tempos é uma grande preocupação em um novo programa que foi lançado pelo Ministério da Educação Nacional, mas também o Ministério da Política das Cidades, sobre a questão da mediação entre adolescentes que se encontram nas redes sociais com toda uma série de meios que são deles e que vão lá para fazer uma bagunça generalizada, e houve muita morte. Jovens que morreram em risco. Então, existe uma atenção particular para a educação nas redes sociais, a educação para o cyberassédio, pelas fake news, uma educação para as mídias, tudo isso existia. Já tinha alguns dispositivos, mas isso aumentou muito depois da pandemia. E muito mais problemático, nós tivemos 3 confinamentos, 2 confinamentos escolares, um muito longo, o primeiro em março de 2020, um segundo no início de outubro de 2020, e era grupos divididos e híbridos, de acordo com a situação, e houve um terceiro que não tinham mais a ver com as escolas foram mantidas. O que foi muito problemático foi que as crianças que não tinham material suficiente, ou famílias que estivessem em condição de participar e acompanhá-los de forma completamente nova. Esse foi uma das grandes dificuldades, de uma forma nova e imprevista. Quer dizer que as crianças consumiam muito tela em todos os bairros, e as famílias, mesmo nas condições sociais mais difíceis. Na França, a gente se deu conta de que o fechamento das escolas, a supressão do almoço do meio-dia causou uma explosão no departamento de necessidade. Aconteceu uma necessidade grande de comida junto às associações. Então, a urgência era saber se vocês vão poder dar de comer aos seus filhos. É claro que o acompanhamento escolar se mostrou muito mais problemático nisso. Então, o consumo de telas das crianças explodiu realmente. E a situação de se dizer que é necessário formar, educar, criar cidadãos de amanhã,
compreender o digital, compreender o que acontece atrás da tela é absolutamente essencial para poder ver de longe, porque tem uma tendência na França também, que deve existir no Brasil também, quer dizer, as telas, o digital na escola, não, sobretudo não. Temos que proteger as crianças. Eu não quero dizer, não posso nem dizer do Silicon Valley que trabalham com isso e que colocam seus filhos sem tela. É preciso mais educação, mais compreensão, mais cidadania digital, desde a idade mais baixa, a idade da razão, para poder se destacar um pouco, para ter um consumo razoável. Eu tenho muitos sobrinhos e sobrinhas que são professores, e uma delas, há 2 semanas, ela me disse, ela dá aula para crianças de 9 anos num bairro popular. Ela perguntou o que eles olhavam atualmente, eles quase majoritariamente responderam Squid Game, a série coreana. Eles ficavam em frente a Round Six, que chama em português, uma série extremamente violenta. Eles ficavam frente à internet vendo isso. Então, existe uma necessidade absoluta de se ligar a essa formação, não somente para as crianças, não somente para os professores, mas para todos, para os representantes do povo, os eleitos, que devem estabelecer essa política, para os agentes da administração, para as famílias, para os animadores, que depois da escola possam ter um tempo de criatividade com as crianças das quais eles se ocupam. Eu não sei quantos minutos me faltam, me sobram ainda. Eu queria só terminar, eu acho que é interessante, sobretudo na discussão, para terminar, de discutir que na Vila Internet, eu agradeço a Florence por ter me convidado para esse encontro. Em Vila Internet, nós continuamos a trabalhar essa questão da educação para o digital e do digital para a educação, com representantes eleitos que estão que têm o encargo de desenvolver novas formas de governança com o Ministério da Educação Nacional, com as famílias, com toda a população. É importante que todos tomem a medida. Bom, de qualquer forma, o digital está lá, a gente não pode simplesmente fechar os olhos. Como abordá-lo e como fazer com que cada criança e cada jovem possa ter o mesmo acesso aos recursos, ao saber, aos materiais e às técnicas para poder escolher o que ele vai fazer disso depois. Isso é uma questão que trata da questão dos bairros bem urbanos, mas também dos bairros muito rurais, em zonas muito rurais, onde a mesma problemática acontece, o problema de acesso a tudo isso. Muito obrigado, Ana, por sua fala. Ela foi muito esclarecedora. Você trouxe aí as diferenças entre o modelo brasileiro e o modelo francês de construção do processo educativo, e aí traz um pouco, né, desse olhar, mas também traz questões que, na minha visão, se aproximam muito das que a gente vivencia aqui, né? Então, traz a condição docente, traz aí a relação com jovens que se deparam com um ambiente de informação e comunicação que traz uma série de vulnerabilidades e que abre espaço para práticas violentas. Então, são questões que acho que muito interessantes assim, para a gente pensar, né, e a gente discutir aqui. A gente tinha combinado de fazer essa primeira rodada de falas e depois usar um pouco esse tempo ainda que nos falta para fazer algumas considerações aí sobre as falas que foram aparecendo. Eu, na verdade, preparei aqui, e durante a fala de vocês também acabei trazendo algumas perguntas que são muito mais provocações do que perguntas propriamente ditas, né? Não é uma... mas para a gente pensar aqui um pouco. E aí, eu não vou direcionar para pessoas específicas, não, porque eu acho que são perguntas que, de alguma forma, a gente pode, nesse segundo momento de falas, pode, de alguma maneira, permear. Então, uma delas a gente hoje se depara com um contexto de pandemia que gerou diversas transformações nos processos educativos, nas escolas, pelo menos assim a gente espera,
A Laís traz um pouco aí das iniciativas, né, do poder público, numa perspectiva legal, para lidar com essas questões, e traz aí uma conclusão que é bastante desanimadora do ponto de vista do que se espera para o futuro. E um pouco do que eu queria propor para a gente conversar era isso, assim, a gente tentar estabelecer nessa segunda rodada de falas uma conexão entre o que a gente está percebendo neste momento e o que a gente pode esperar num futuro próximo em relação à educação, com base, né, nisso que vocês foram trazendo. Para a Alexia, tem aí uma outra questão que é o novo ensino médio. Você vai falar dessa tecnização dos processos e dessa transformação da escola num espaço de preparação para uma cultura de empreendedorismo, que a gente tem ali uma relação difícil, mas que aparece fortemente no novo ensino médio. Então, se você conseguir falar um pouco sobre isso, Laís, na medida em que a gente vai pensar a legislação, de que maneira que você percebe essa perspectiva, né, de futuro, no próximo ano e nos anos seguintes. Para a Ana, também, né, Ana, essas experiências francesas, como é que elas, de alguma maneira, ajudam a gente a refletir para o que vem aí para o próximo ano, né, para os novos desafios. Aqui no Brasil, a gente está agora voltando de verdade com o presencial, o ensino presencial. Nosso período de distanciamento das salas de aula foi um pouco maior do que você trouxe aí, né, na França. Então, está no momento da gente pensar isso. E além dessa provocação, né, de pensar para o ano que vem, a gente tem aqui ainda duas perguntas. A Renata traz a seguinte questão mais direcionada para a Alexia. Eu estou vendo que você está anotando, Alexia, se você quiser anotar e né, responder. Ela escreve assim: diante do exposto, com tanta propriedade, como aproveitar melhor desde o período da pandemia, fazendo com que as famílias e alunos avancem na imersão digital com mais responsabilidade e produtividade? Acho que também um pouco, né, de acordo com o que eu havia proposto aqui, a gente pensar o que olhando para frente, é possível que a gente faça. E aí, uma outra pergunta que aparece, que eu também vou deixar aberta, né? A pergunta é sobre o desenvolvimento do ensino à distância. Alguns cursos, principalmente do ensino superior, são hoje totalmente à distância. E aí a Alex até trouxe um pouco disso na sua fala, né? Em alguns casos, eles podem até servir interesses de alguns estudantes que trabalham ou têm muito tempo de deslocamento. Por outro lado, esses cursos, a maneira como se estruturam, abre uma porta para um isolamento, uma instrumentalização, e aí a Alexia também trouxe um pouco disso. A pergunta é: qual seria a medida justa para continuar com uma qualidade do ensino, aproveitando os benefícios que o digital pode oferecer? Então, tanto as duas perguntas que vieram, quanto a provocação que eu faço, sinalizam um pouco aí para a gente pensar um futuro próximo, né, e a educação nesse contexto de aceleração digital. Vamos fazer o seguinte: estamos todos aqui na tela, e aí eu pensei que a gente podia adotar a mesma ordem que foi adotada anterior, a gente abrir espaço para a Laís, depois a Alexia e depois a Ana, e aí a gente faz o encerramento. Pode ser? Então, a palavra é sua, Laís. Bom, perfeito. Eu achei muito interessante as falas. Queria dizer que várias das coisas que a Alexia falou, eu fiquei pensando é isso mesmo. Essas foram as discussões que eu tive com a minha equipe de pesquisa. A gente tinha muitas discussões de pano de fundo, né, de como se dá a educação no Brasil, dessa questão do ensino bancário, que é super criticada pelo Paulo Freire. Em toda a obra dele, parece que a situação ela demora a mudar, né? E muita resistência em mudar essa situação, de pensar, por exemplo, tecnologias como neutras, de pensar que a educação ela tem que servir ao empreendedorismo, de pensar, por exemplo, a educação à distância como algo que serve para um mercado de educação e não para uma função de educar pessoas, de algo como um direito à educação, e sim um produto que você adquire. E eu fiquei pensando muito sobre essa desnaturalização das tecnologias, e eu pensei também na relação das tecnologias dentro dessas políticas de inclusão digital para a educação com a escola, porque a maior parte das propostas que são feitas, a gente observa que elas também são muito voltadas para a escola, como o único espaço que recebe verbas, que recebe equipamentos, sem pensar numa integração entre todo o resto da vida das pessoas que estão envolvidas naquele processo de ensino-aprendizagem, e que também se relaciona com toda essa formação que ela deveria ter para usar essas tecnologias, para, por exemplo, não usar de uma forma prejudicial, que vai colocar ela em mais riscos, que vai deixar ela mais vulnerável, que vai fazer com que ela se torne também um produto, em muitos casos, como, por exemplo, que você vende seus dados pessoais ou insere seus dados pessoais e acaba não percebendo como eles estão sendo usados.
E esse foco na escola foi um dos pontos que a gente criticou também, porque a maioria das propostas de inclusão digital que o nosso legislativo pensa são muito focadas apenas no espaço físico da escola. Então, mesmo na pandemia, muitas eram voltadas para que as escolas fossem conectadas à internet, só que as escolas não estavam sendo usadas durante esse período. Então, existe uma falta de conexão com as demandas reais desses processos com aquilo que é proposto. E um outro ponto que eu colocaria como importante é que a maioria das políticas de educação do Brasil, historicamente, elas são propostas pelo Poder Executivo. Então, elas estão muito associadas com cada um dos governos. Quando um governo termina, não existe necessariamente uma continuidade e os objetivos eles não estão implementados de uma forma como uma política legislativa que seja constante dentro do Estado, como uma instituição. Então, por isso tem uma descontinuidade. Essa é uma das hipóteses dessa grande descontinuidade dessas políticas no Brasil, e algo que talvez transformasse seria se existissem políticas propostas de uma forma consistente pelo legislativo e que fossem institucionalizadas de uma forma a se sustentarem ao longo do tempo. E a serem revistas e reavaliadas também, porque conforme a realidade tecnológica muda, conforme as demandas acontecem, elas precisam muitas vezes ser revistas. E eu fico também pensando na fala da Ana, quando ela fala sobre uma migração para a televisão, quando não há condições para usar os computadores e a internet como uma forma de acessar a educação. Teve um dado que nós tivemos acesso que na América Latina, o ensino à distância, antes da pandemia mesmo, já se dava majoritariamente pela televisão, justamente por esse déficit de acesso que existe à internet, o ensino à distância por telecursos de televisão mesmo. Então, esse já era um dado que nós já tínhamos desse ensino à distância nesse formato. E eu acredito também muito nessa ideia de que a tecnologia não é neutra, de que é preciso pensar criticamente em como vai se dar esse acesso, então apenas conectar as escolas, ou conectar os alunos, ou conectar os professores meramente, sem pensar em todas essas capacidades e competências que o Fabrício trouxe, por exemplo, de você poder se comunicar, poder se informar adequadamente, poder operar, poder não reproduzir os mesmos formatos do presencial, por exemplo, aproveitando todas as possibilidades que o ensino por meio de tecnologias tem, de, por exemplo, você ter coisas assíncronas, de você ter novos formatos de participação, para que ele funcione, é preciso pensar em novos modelos também, que vão além de pensar só em acesso, e pensamento no letramento e em como que vai se dar essa inclusão digital. Eu acho que a principal mensagem é essa, de ter talvez uma política mais estruturada, de ter um diálogo sobre inclusão digital, que chegue, e eu acho que esse é um papel muito também da sociedade civil, do setor científico, de trazer mais à tona discussões sobre esse tema, em diálogo com quem pesquisa e estuda, e quem atua e que está tomando decisões sobre educação, para que exista essa visão integrada, para que não venha um setor que só pensa na parte tecnológica decidir quais são as políticas que vão ser tomadas em relação à educação e, de repente, o setor educacional se vê com políticas que não respondem às demandas, não estão integradas com aquilo que deveria estar sendo promovido. E essa necessidade de uma continuidade através de uma política mais de Estado e não de cada um dos governos que vai promovendo políticas descontínuas e desconexas. Acho que essa seria a mensagem, essa foi uma grande angústia que nós tivemos durante toda a pesquisa em verificar como isso não acontece ainda, e fica essa esperança mesmo de, talvez, através de discussões, de trazer isso à tona, pesquisar, estudar isso, poder transformar essa realidade. Excelente, Laís. Obrigado aí pela contribuição, né, e pela fala. Alexia, a palavra é sua. Eu agradeço, né, gente, as perguntas, o diálogo, essa possibilidade da gente trocar. Eu anotei tanta coisa aqui que eu vou tentar sintetizar bastante, né? Primeira coisa, eu vou começar do que a Laís estava falando, que é essa questão da descontinuidade das políticas, né? E, atualmente, infelizmente, a gente vive mais do que uma descontinuidade, né? A gente vive um desmantelamento sem muita proposição para coisas no lugar, né? Então, você vê lá, se vota, né, no Congresso para se utilizar a verba que existe, né, para pelo menos equipar as escolas, para pelo menos melhorar a conexão de internet, e com certeza esse é um passo inicial importantíssimo, né? E fica lá parado, né? Nada acontece. Então, assim,
E, lógico, isso não é por incompetência, isso é um projeto de governo, né, de esvaziar mesmo as políticas públicas. E, além do mais, né, a gente está falando aqui de formação para uso ético responsável da internet, né? E a gente também tem um governo que, misturando aí o que é rede pública com o que é rede privada, né, dos governantes, eles fazem todo um processo de desinformação da população, né, de negacionismo, né, que aumentou o número de mortes no Brasil assim exponencialmente. Então, as redes foram muito usadas para isso também, né, pelos governantes, né? Então, isso que eu falo assim, é um projeto de desmantelamento do que é política pública, né, e de desinformação. E aí, um pouco fazendo essa confusão entre o que é rede social privada, rede social pública, né? Bom, então, esse acho que é um ponto importante e, por isso, a gente tem mesmo que, de alguma maneira, nos mobilizar como estamos nos mobilizando, né? Não tem nada que vá ser discutido no Congresso ou no Conselho Nacional de Educação que nós não nos organizemos para fazer nossos pareceres, tentar chegar até, né, os conselheiros do Conselho Nacional de Educação, o próprio Legislativo, para dialogar. E aí esse é um outro problema que eu tenho visto de 2016 para cá no Brasil, que é como os nossos órgãos gestores de educação, estou falando mais em nível federal, eles não mais se preocupam em dialogar com as pesquisas que nós acumulamos. Então, nós, por exemplo, a AIS, né, trouxe um monte de dados importantíssimos para nós pensarmos essas políticas, né? Nós, né, isso tudo que eu disse aqui para vocês é baseado em pesquisas que foram feitas, em pesquisas ações, né, que a gente fez nas escolas, né, micro, mas que a gente depois conseguiu fazer análises mais gerais. Isso não há diálogo, né, com esse acúmulo de conhecimento feito por pesquisadores, tanto da educação básica quanto do ensino superior. Então, as políticas públicas de 2016 para cá no Brasil, e aí, em relação à inserção das tecnologias digitais, isso é muito forte, não tem considerado esse conhecimento acumulado. Vide, né, assim, vou dar um exemplo bem atual, que é a proposta de resolução de ensino híbrido, né, do Conselho Nacional de Educação, que o Conselho Nacional de Educação jogou assim, né, do nada, para uma consulta pública que durou 10 dias, 15 dias, a gente pouco teve tempo de se mobilizar, mas mesmo assim nos mobilizamos, final de ano, todo mundo, no final do ano pandêmico, né, de educação, todo mundo sobrecarregado, todo mundo exaurido e ainda tiramos tempo para ler e tal. Depois vocês podem entrar no site da Amped para ver lá, tem boas análises feitas por 2 grupos de pesquisa, tá, da Amped, a nossa associação de pós-graduação em educação, né, mostrando como é que o ensino, que a proposta de ensino híbrido que está passando ali pelo Conselho Nacional, ele fecha os olhos para tudo que aconteceu na pandemia, para todos esses dados que Laís trouxe, né, para todos os dados que o nosso Comitê Gestor de Internet traz, né, mostrando essa questão da exclusão digital, né, ou mais intensa até por equipamento ou por conexão. As nossas escolas estão com os equipamentos obsoletos e com uma internet que só serve à área administrativa, ela nunca, né? As nossas escolas públicas não têm uma internet que dá conta de todo mundo querer acessar a internet, né? Ela serve mais para o setor administrativo. Isso são dados que existem, né? E o Conselho Nacional de Educação faz uma proposta de ensino híbrido como se tudo funcionasse muito bem, como se tivesse todo mundo formado só porque, durante 2 anos, a gente tentou, com muito esforço, com muita decência mesmo, eu acho, manter o ensino remoto para manter minimamente o direito à educação dos nossos estudantes. Mas que
se a gente analisar, né, gente, se a gente conversar com qualquer professora, Fabrício está aí, eu tenho as minhas professoras com quem eu dialogo na educação básica direto, a frustração é enorme, né? O sentido de que trabalhei muito, mas foi muito pouco efetivo tudo que a gente fez, e fizemos muito, né? Mas foi muito pouco efetivo. Quantas crianças e adolescentes não voltaram para a escola, né? Até hoje, estamos aqui indo atrás, casa por casa. Então, e o Conselho Nacional de Educação faz uma proposta de ensino híbrido como se tivesse assim, muito bem sucedido, né, o ensino remoto durante a pandemia, desconsiderando dados levantados, pesquisas realizadas, desconsiderando necessidade de formação de professor e de estudante. E aí eu vou emendar com o que a Renata escreveu aqui, tá? Como aproveitar melhor desse período de pandemia, né, fazendo com que as famílias e alunos avancem na imersão digital. Na verdade, eu não sei se a gente tem que avançar na imersão digital. Eu ia citar uma autora que eu gosto muito, ela nem é da área de educação, ela é uma antropóloga argentina, mas que trabalha numa universidade, eu acho que é na Federal do Rio de Janeiro, é no Rio de Janeiro, e é pública, só não sei se é federal ou estadual, que é a Paula Sibilia, e que ela tem um livro que chama Entre Redes e Paredes, a escola em tempos de imersão, é alguma coisa assim, gente, eu esqueci o subtítulo. Mas, em tempos de dispersão, a escola em tempos de dispersão. Mas ela fala o seguinte, que não tem como a gente não pensar na educação escolar desconectada dessa sociedade hiperconectada que a gente vive, né? Extremamente imersa no digital, mesmo que a gente não queira, né? Mesmo que a gente não tenha muito, por exemplo, mesmo que eu não seja uma pessoa incluída digitalmente, até no material, eu preciso do digital, inclusive, para receber o auxílio da pandemia, né? Esse foi um outro problema que o nosso governo nem lembra dessas coisas, né? Então, assim, esse foi um outro problema, né? Que as pessoas não conseguiram ter acesso aos seus direitos e a fazer os seus pedidos porque não tinham esse acesso. Então, assim, mesmo que a gente não queira, nós estamos imersos nesse mundo digital. E a Paula Sibilia fala o seguinte, então não dá para a gente fugir dele. Só que a função da escola, para ser esse núcleo crítico, seria reter o fluxo. Então, para ela, não seria como o pessoal do Vale do Silício faz, que é não deixar nem os alunos na escola, os seus filhos na escola, terem acesso às telas. Eles querem uma escola sem telas, né? Porque eles já sabem que a imersão é muito grande em outros lugares. Não é nem isso, mas é reter o fluxo para quê? Para entender como funcionam os algoritmos, para entender que a informação que ele acha que ele está tendo acesso a tudo que existe, que ele não está, que tem algoritmos fazendo curadoria. Por sinal, Laís, gostei demais da sua matéria lá no Íris, né? Que quando eu fui ler o nome de vocês, eu sempre quero conhecer com quem eu vou dialogar. Sua matéria sobre os algoritmos lá, muito legal, muito importante para a gente utilizar até nas nossas conversas, né? Por exemplo, na pedagogia, para formar professor. Então, como é que a gente aproveita isso? Não é avançando na imersão. Mas acho que o papel da escola é reter um pouco o fluxo dessa imersão, não para negá-la, não é isso. Mas a gente só consegue pensar criticamente sobre ela, para nos inserirmos criticamente nela, se a gente para um pouco e distancia. E aí eu também vou trazer aqui uma outra autora que eu indico para leitura, que é a Lúcia Santaella, né, uma pesquisadora da linguística no Brasil, que trabalha os leitores, e hoje a gente tem os leitores ubíquos, né? Que são esses que não retêm o fluxo, mas tem uma série de outras qualidades. E a Santaella fala, então a gente precisa desenvolver na escola o leitor híbrido, que é esse leitor que tem essas habilidades que o leitor imersivo e ubíquo tem, mas que também recupera habilidades do leitor contemplativo, que é esse que retém o fluxo para pensar um pouquinho, né? Então, assim, eu acho que é isso. Então, na verdade, Renata, eu acho que a gente não tem que avançar na imersão. Eu acho que a gente tem que avançar na reflexão crítica do que significa essa imersão e para a gente poder decidir os nossos caminhos de imersão, pensando aí na ação dos algoritmos tão fortes hoje, né? E uma coisa que a gente, então, não é avançar, de novo, é dar 3 passos para trás. As escolas no Brasil, e que eu fiquei feliz quando a Ana colocou que na França vocês têm aí
por mais que ela tenha congestionado e tudo mais, vocês usaram plataformas, né, onde eu entendi que houve investimento público nelas. Nós, Brasil, universidade pública, educação pública, nos submetemos em nome do gratuito, sem entender que o gratuito não é gratuito, a parcerias com Google e com Microsoft. Então, hoje, as nossas escolas da educação básica e superior estão todas vigiadas pela inteligência artificial do Google e da Microsoft, principalmente da Google, né? Isso é seríssimo. Então, a gente tem que pegar esse espaço da pandemia e dar 10 passos atrás e pensar, opa, isso não foi solução, isso é problema. E precisamos, então, investir em tecnologia pública, de código aberto, sabe? E soberana, porque os nossos dados estão ficando em nuvens que não são nacionais, né? São nuvens que estão fora daqui, que ninguém tem responsabilidade de como usar e para que usar. Então, eu acho que eu já falei demais, eu teria mais outras coisas. Só rapidinho, sobre o novo ensino médio. Está tendo um movimento organizado pela campanha Direito à Educação e tal, que é de transgredir a proposta do ensino médio, tá? E que é de solicitar, reivindicar, exigir do Legislativo e do Conselho Nacional que ele não seja efetivado, tá? Que a gente transgrida, que a gente subverta, porque não é essa a proposta de educação que a gente acredita. Então, assim, esse novo ensino médio tem jeito não, gente, é transgredir. Apesar de que anda difícil isso, mas é continuar tentando. E sobre a EAD, também vou ser muito rápida, mas hoje em dia, né, se a gente tem acesso às tecnologias digitais, estudar à distância, sendo uma educação à distância organizada, né, não para vender curso, mas para formar profissionais, ela pode ser uma educação online e não à distância. E na educação online, a gente não fica sozinho, a gente não fica isolado. A gente tem toda essa interação possibilitada pelas telas, né? Síncronas e assíncronas. Então, é uma questão mesmo metodológica, pedagógica, né? E que também a gente tem encontros presenciais. Só que essa EAD no Brasil está sendo pensada muito mais nos parâmetros da educação à distância mercadológica, que não está preocupada com essa interação online, né? Mas a gente tem uma educação, a gente tem projetos de educação à distância públicas bastante interessantes. Não são mais interessantes por falta de recursos, de novo, né? Porque está sendo desmantelado. Gente, é isso, eu falei demais, mas assim, era muita coisa. Desculpa o tempo que eu gastei aqui. Obrigada. Não, que isso, Alexia. São colocações muito relevantes e muito importantes nesse cenário que a gente está vivendo. Você traz aí um diálogo com as falas que é muito, muito relevante e reforça, já tinha dito isso, como um professor que atua na educação básica, nas salas de aula, é muito importante que a gente ressalte esses aspectos que aparentemente estariam distantes da realidade do professor, mas que de longe não estão. Então, é uma fala que, né, a mim pessoalmente alegra muito, tenho certeza que quem está nos assistindo também pôde, de alguma maneira, aproveitar bastante disso. Obrigado. Agora a gente vai ouvir, por último, a Ana, né, e trazendo aí o seu diálogo com as falas que foram feitas e com as questões que foram levantadas. Ana. Oui, merci à nouveau. Muito obrigado. Sobre a hibridação como utilizadora e como trabalhando dentro de casa, no meu pequeno, eu deixei Paris, eu estou numa cidade pequena há 1 ano e meio, eu acho a hibridação, poder trabalhar à distância, se formar à distância e formar pessoas à distância, e para os estudantes adultos também, estudantes, é muito interessante e vai continuar como um meio complementar. O que aconteceu no fato de haver fechamentos das escolas e dos estabelecimentos com o confinamento, é que havia uma necessidade, qualquer que fosse a idade dos alunos, de encontros, de socialização, de verdadeira interação. Mesmo que tivesse que manter a distância, de se olhar, se encostar, as crianças começaram a jogar e a brincar. E a cultura física, o físico, de brincar e jogar e ter realmente esse sentido do coletivo que deu e que vai dar ainda
trazer muitas dificuldades psicológicas às crianças, assim como aos adultos, depois desse longo período de ausência de colegas de escola. A gente não vai substituir os professores, não. Não vai acontecer isso por causa da hibridação. É um meio interessante, é um meio que vai permitir outras coisas, tem muitas soluções de interação, de games, de jogos, que se empregaram ainda mais do que eram. A gente brinca que são brincadeiras sérias. Eu, eu talvez eu dei uma análise um pouco sombria, mas 5% nacionais das crianças, 12 milhões de alunos, quase 1 milhão e mesmo mais. É por isso que eu fui obrigada a falar da situação como ela aconteceu. Aqueles que tiveram que tiveram insucesso, a questão da hibridação é qual autonomia e como a gente ensina método em seu trabalho escolar, desde a idade da menor idade para chegar na universidade de forma autônoma, ou mesmo para estar no ensino médio de forma autônoma. Então, a hibridação ela é possível se houver uma base forte de competências, uma base forte de saberes e de culturas gerais que faz com que a hibridação seja possível, porque senão vai ser qualquer coisa. Então, eu gostaria de voltar em várias coisas que vocês falaram. Eu acho que as plataformas públicas chamam espaços digitais de trabalho, chamam ONT, que foram empregadas pela Educação Nacional, mas que são pagas e financiadas pelas municipalidades. Então, houve nesse contexto também esse público, mas foi desenvolvido por atores privados. Não é GAFA, o Google, a Amazon, etc., mas eram atores privados. Existe essa vontade na França de valorizar e empregar o que a gente chama de EdTech, que é a educação tecnológica. Atores privados no emprego de diferentes soluções e plataformas, aplicativos em torno da educação. Que isso está muito desenvolvido nos países anglo-saxões, que acontece na França, mas existe sim esse desafio. Claro, é preciso de uma força pública e uma garantia de dar aos alunos que foi feito com vocês também durante o confinamento, mas os atores privados, eles não estavam muito atentos antes da regulamentação e da proteção dos dados desde 2018 na Europa. Então, evidentemente, durante o confinamento, infelizmente, durante o confinamento, quando alguma coisa não funciona, a gente volta para Discovery, YouTube, os professores que estão muito no Zoom e etc. Então, a gente vai para a coisa mais fácil quando alguma coisa não funciona, porque a gente não conhece. Havia um desconhecimento de tudo que tinha sido já empregado pelo Ministério. E em suas formações haviam lacunas e carências com relação a isso. Pelo menos em tudo que permitiu essa problemática das desigualdades, foi que no outono de 2020 o Ministério ele propôs os Estados Gerais do Digital Educativo. Foi um momento de contribuição, de troca, de apresentação de trabalhos de diferentes laboratórios universitários, sobre trocas de experiências, como eu dizia para vocês, que mostraram muita criatividade em vários lugares, muitas trocas entre professores, mesmo nos telefones celulares eles fizeram coisas, então trouxe mais possibilidades de conexão. Alguns professores já estavam bem formados e competentes para dar conselhos aos colegas, etc., mas em outros lugares foi muito mais complicado. Então, o Ministério, depois desses Estados Gerais, ele lançou 40 preconizações, e claro, divididas em diferentes grandes itens, sobre a questão da governança, como eu dizia, o Estado, as coletividades, os representantes das famílias, os sindicatos
de professores, os estudantes e todos os atores associativos, todas as pessoas são atores importantes e que são precisos reunir regularmente sobre a questão educativa e sobre a questão da formação comum também para o digital. Para uni-los para poder chegar a uma solução para essas desigualdades. Esses estados gerais do digital, em um contexto de plano de relançamento que empregou muito dinheiro e que continua empregando, e que emprega ainda muito dinheiro para empregar em cada território, que a gente chama de territórios do digital educativo. Tem 2 territórios pilotos. Quando eu falo território, é um chefe de departamento. Tem 10 que estão em curso esse ano, e esses departamentos, com escolas e colégios, eles vão poder ter uma atenção particular de formação, um kit pedagógico, formações propostas às famílias. Existe toda uma série de coisas e isso vai ser também avaliado em 2, 3 anos para ver se realmente essa concentração nos territórios pilotos vai permitir realmente uma evolução mais igualitária de formação, de acesso e de controle, porque a gente está nessa questão do controle do digital. Depois tem muitas noções sobre os dados, existem muitas ideias sobre eles. O governo e o ministério se atrelaram a muitas reformas com relação à proteção dos dados dos estudantes e a facilidade de ter acesso com um sistema que se chama France Conecta, para se conectar em sua plataforma administrativa com um só código, e agora eles empregam para todos os espaços educativos, do acesso às notas ao seu currículo escolar, etc. É uma garantia pública de proteção do dado e de respeito da identidade digital. Existem financiamentos para as escolas rurais com editais que são lançados. Não é acessível a todo mundo, não tem também meio para todo mundo. Tem toda a questão do referencial de competências. Então, existe uma plataforma que foi desenvolvida pelos franceses que se chama PIX e que permite, sobretudo, avaliar e fazer um exame no final do colégio e do ensino médio para uma avaliação das competências digitais. E é empregado também no mundo do trabalho. Nós utilizamos também para mediação digital, para formar os mediadores, e é uma plataforma PIX que é formidável e que foi validada pelo Ministério da Educação Nacional. Então, você e eu, por exemplo, você pode treinar em qualquer momento, e dentro dos estabelecimentos a gente testou e a gente dá essa certificação PIX para permitir avaliar de acordo com a idade do aluno essa competência digital, e isso vai aumentando de acordo com a sua idade. Existe todos esses espaços mais securizados hoje com relação aos dados, mais seguros hoje com relação aos dados. Existe uma vontade de partir de novo de forma mais igualdade, de dividir mais igualitariamente a conexão dos estabelecimentos, que eles estejam nas montanhas ou que eles estejam em zona rural. A gente está avançando muito lentamente. A questão da formação dos professores, ela ainda não é ótima, mas nós sabemos que existe todos esses jovens professores que estão a ponto de fazer suas provas e que têm uma formação agora irremediável, incontornável no digital. Realmente aqui eu estou falando da minha família, onde tem jovens professores. Não está ainda, não é o caso ainda totalmente na minha família, mesmo que exista uma formação, ainda não é suficiente. Existe uma necessidade de ser acompanhado. A gente não pode deixar o professor solto só porque ele fez um curso diante da sua sala, e mesmo durante a classe presencial deixar ele com uma ferramenta, se preparar com uma sequência pedagógica com tal ou tal ferramenta. Nós estamos muito longe dessa fluidez
para o conjunto dos jovens professores que já aprendem uma profissão complexa, e o digital vai ajudá-los se eles trabalharem em casa. Eles nasceram com isso, é claro, mas aqueles que estão dentro da sala de aula é uma outra dificuldade. Eu gostaria de falar sobre a televisão e o acesso a programas. Não é mais o caso agora. Foi essencialmente durante o confinamento. Hoje não tem mais programas. Existe esse acesso à linha, mas que precisa de uma conexão ao computador. Mas foi excepcional para o período do confinamento. E essa dificuldade que encontraram muitas famílias com relação por ter um computador. Muitas municipalidades e associações emprestaram computadores ou deram computadores às famílias que não tinham. Que tinham só um telefone celular para 4 crianças na mesma casa. E tudo isso é levado em consideração frequentemente por atores que cuidam da proximidade. Excelente, Ana. Obrigado aí por suas palavras, pelas suas contribuições. Você traz algumas questões aí que são muito próximas de algumas que a gente vivencia aqui no Brasil. Você vai falar aí, né, dessa dificuldade, né, do contato social entre crianças e adolescentes e os impactos que isso vão provocar. Nós estamos na escola muito preocupados com isso aqui no Brasil e, né, uma preocupação na França também, pelo que você está trazendo. Você traz uma outra coisa que para mim é muito forte, que é a demanda por uma gestão compartilhada dos processos educativos, de uma participação democrática, da representação e diálogo com todos os atores envolvidos, né? Sinaliza para uma proposta de solução que passe por aí. A avaliação que faço aqui no Brasil é que a gente, do ponto de vista legal, caminhou um pouco em relação à gestão democrática, mas na prática isso pouco se materializou. Então, a gente ainda tem estruturas muito frágeis nas escolas, nos espaços de decisão municipais, estaduais e federais em relação a essa participação. Então, é algo que a gente aqui ainda precisa consolidar e, de alguma forma, sinalizar para um futuro que considere isso, me parece algo muito importante, muito relevante, mas ainda é uma lacuna no nosso processo educativo aqui. E vai falar, ao final dessa, que também me chama muita atenção, desse olhar para o professor que vai além de um oferecimento de uma possibilidade de formação pontual, né, de pensar que essas habilidades, para que elas se desenvolvam, se consolidem, é preciso que tenha um acompanhamento, né, e que está muito em linha com o que a Laís vai discutir sobre as políticas públicas, né? Se a gente não tem políticas públicas que deem conta de vislumbrar esse processo como um processo contínuo, é difícil que a gente tenha, na prática, esse acompanhamento de forma eficiente, eficaz. Então, acho que pensar nesses paralelos entre França e Brasil ajudam a gente a refletir um pouco sobre algumas das nossas mazelas, né? Mas também ajudam a gente a pensar em quais são as nossas prioridades. Eu acho que você sinaliza um pouco disso, assim. Eu acho que essa questão da continuidade, essa questão, né, de uma gestão democrática e um olhar para a escola que considere os sujeitos que estão envolvidos nela são, né, pelo que eu posso, de alguma maneira, depreender aí das falas que apareceram nessa mesa, são prioridades num contexto educacional que está em constante transformação e que passou por um momento de crise muito extrema, né? Bom, a gente passou um pouquinho do horário, né? São 6h25 aqui no Brasil. Eu imagino que na França aí já estamos caminhando aí para altas horas. Então a gente precisa encerrar. Eu espero que vocês, né, Ana, Alexia e Laís, tenham gostado, que vocês tenham, né, se divertido com essa conversa, que a gente, né, tenha podido caminhar. As pessoas que nos ouvem igualmente, né, espero que tenha sido produtivo. E antes de encerrar, eu só quero lembrar que esse debate, né, que nós, né, estamos finalizando agora, ele faz parte de um ciclo de debates. Então temos 2 conversas anteriores a essa que, se vocês tiverem interesse, acho que vale muito a pena consultar. E aí a gente também vai ter mais um debate amanhã sobre as questões ambientais e o universo digital. Então convido todos que estão aqui nos assistindo, que nos estão nos acompanhando, para acompanhar, né, também esse debate. E na sexta-feira nós teremos também uma oficina de segurança digital, um tema que apareceu aqui muito fortemente, especialmente no espaço educativo. Isso é super relevante. Então, professores, estudantes e demais que se interessem, né, essa oficina vai ser muito interessante. A gente, para finalizar, então, agradece a todo mundo que participou, os expositores, aos convidados, toda a equipe.
A programação completa do evento vocês vão encontrar nos sites da Internet Sem Fronteiras e da Aliança Francesa, que são, né, as instituições que estão promovendo essa conversa. E então é isso. Muito obrigado e até a próxima. Até mais, gente.